Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém, irmãos? Eu tô gravando esse vídeo aqui na madrugada de terça, dia 4/3/2025. É sobre uma revelação que Deus me deu, né, no final de 2024 agora, no mês de novembro, né? Foi por volta do dia 28 de novembro ali, eu estava na oração pela madrugada e o Senhor falou comigo a respeito de algo que está acontecendo na terra, né? O Senhor falou comigo sobre demônios sendo soltos, portais sendo abertos. Eu vou ler aqui um versículo da Bíblia, irmãos, que se encontra em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, para não ficar nas minhas palavras, que foi a palavra que o Senhor me deu, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O título é como vocês podem ver aqui, ó, a ira de Deus contra o pecado, né? Aí eu li o verso 18, agora eu vou ler o 19, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Verso 21 diz assim: portanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, em seu coração insensato se obscureceu. E o seu coração, né, insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações e à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Como vocês podem ver aqui, irmãos, essa palavra está falando de um tipo de apostasia também, né? De homens que mudaram a glória de Deus, ou seja, homens que provocaram a ira de Deus. Porque a Bíblia diz que a ira de Deus ela vem contra o pecado. No momento da crucificação, que Jesus estava entregando a vida dele por nós ali, Deus derramou a ira dele sobre o pecado que estava sobre Jesus ali naquele momento. Jesus estava carregando sobre ele os nossos pecados, né? E aí Deus teve que despejar a ira dele. Portanto, aqueles que não aceitaram ter Jesus como Salvador, aqueles que não andam segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, aqueles que vivem uma vida pecaminosa, estão infelizmente correndo esse risco aqui, meus irmãos, né? De sofrer o cálice da ira de Deus. É porque Deus ele é amor. A Bíblia nos ensina ali nos livros de Salmos. Aqui a gente vê esse sacrifício perfeito de Jesus Cristo quando ele entregou a vida dele por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus deu a oportunidade da gente adquirir a vida eterna através de Jesus. Mas o ser humano, infelizmente, é ingrato e rejeita a Deus, né? E a revelação foi a seguinte: eu estava orando pela madrugada e o Senhor me disse, né, que esse ano de 2025 agora iam ser solto
iam ser soltos milhares de demônios, né, do inferno, portais estavam sendo abertos, entidades, né, principados e potestades, espíritos imundos, espíritos de loucura, irmãos. Deus falou claro comigo, espíritos de loucura estão sendo soltos para vir contra a vida de pastores. Eu falei, Senhor, mas como assim? Deus falou, pastores que não têm compromisso com a verdade, pessoas que não querem ter compromisso com a verdade, com o verdadeiro evangelho da salvação, que não pregam renúncia, pessoas que não pregam santidade, pessoas que não falam sobre a importância de obedecer a palavra de Deus, pessoas que não pregam contra o pecado, pessoas que não pregam contra a mentira, contra o engano, contra o segundo casamento, mas sim pessoas que vivem no engano. E Deus falou claro comigo, irmãos, né? Eu não vou chegar aqui para ficar falando em mistério, falando em línguas, entregando, gritando aqui, né, para mostrar para vocês, né, que vai ouvir esse testemunho, que eu sou vaso, que eu sou profeta, até porque eu nem gosto de ser chamado de profeta. Eu prefiro que me chamem de servo de Cristo, né? Até esqueci de me apresentar, eu sou o pastor Tiago, pela infinita misericórdia do Senhor, né? Mas Deus me deu, irmãos, essa revelação. Ele falou claro comigo que esse ano de 2025 ia acontecer coisas terríveis na terra, inclusive referente a isso aí. A gente ia começar a ver muitos pastores sendo, né, ali acometido de espíritos de loucuras, pessoas que não querem saber de pregar o evangelho, pessoas que estão com os olhos voltados para o dinheiro, pessoas que estão escandalizando o nome de Deus, que pregam engano, que estão como Judas, né? São escarnecedores, amantes de si mesmos, né, irmãos? A gente está vivendo um tempo de apostasia já na terra. As pessoas não querem mais saber de pregar a verdade. Hoje em dia a gente abre o YouTube para ouvir uma mensagem, uma pregação do evangelho, quando a gente menos espera, tá lá, né? As pessoas... tá um jogo de fofoca, irmãos. Tá me dando uma tristeza de ver isso. É um jogo de fofocas. Pessoas que outrora até pregavam a verdade, começaram bem, né? Igual nós estávamos lendo hoje ali, eu e minha esposa, no livro de Gálatas, né, falando que o apóstolo Paulo exortando aos Gálatas, né, que começou bem, começaram pelo Espírito, mas terminaram na carne, estavam terminando na carne, né? É melhor, irmãos, a gente começar na carne e terminar no Espírito do que começar no Espírito e terminar na carne. Porque em Eclesiastes diz que bom é o fim de todas as coisas do que o começo. Então, portanto, você que não é espiritual, se você segue um evangelho light, um evangelho carnal, passe a servir a Deus como espiritual, de forma sincera, verdadeira, pregando a verdade, andando na verdade, porque os dias maus estão por vir, meus irmãos. Jesus falou claro comigo. Eu não fico pedindo para Deus me mostrar essas coisas, eu não fico ali, Deus me revela, né, o que vai acontecer, não. Às vezes eu oro para Deus me mostrar a verdade, me ensinar a pregar a verdade, falar a verdade e obedecer a palavra dele. E Deus falou claro comigo sobre isso, irmãos, né, que ia começar a surgir muitos escândalos, pessoas que iam ser possessos, acometidos de espíritos de loucura. Gravem isso que eu tô falando, irmãos, vocês vão ver. Esse ano de 2025, muitos pastores falando coisas sem sentido, coisas sem noção. Se eles já pregavam heresia, se era pior, vai piorar mais ainda. Vocês vão ver escândalos terríveis se envolvendo em escândalos, espíritos de loucura. Deus falou comigo, foi claro que ele falou, né? Porque Deus está irado, Deus está triste com a humanidade, com os sacerdotes, né? Aqueles que representam, muitas das vezes levam ali com o nome de Deus, mas honram a Deus com os lábios, pessoas que confessam a Deus com os lábios, mas
O coração está longe do Senhor, Deus me disse. E esse ano de 2025 vai ser um ano de muita tristeza, irmãos. Muitas perdas, né? Deus falou comigo. Muitas perdas, né? Por causa da apostasia, do engano, da mentira, né? Pessoas que pregam a palavra de Deus, mas ficam ali dando um jeitinho brasileiro de ganhar um dinheirinho. Coloca ali os seus canais monetizados também. Outra coisa que Deus falou comigo também, que Deus tem se entristecido muito. As pessoas têm monetizado os canais no YouTube e fazendo aliança, né? Fazendo aliança com o mal, com as trevas, porque fica passando aquelas propagandas profanas, né? Quando não é uma propaganda de cerveja, de bebida alcoólica, tem uma mulher lá seminua, rebolando, dançando. E às vezes você vai ali, né, abre o YouTube e fala, meu Deus, eu vou ouvir um louvor, vou ouvir uma pregação. Aí aparece lá aquelas propagandas profanas, né? Deus não tá nesse negócio, irmãos. Deus não tá nesse negócio. Deus abomina esse tipo de coisa. Aí Deus falou comigo, claro, sobre isso. Eu vou deixar esse alerta aqui para a igreja do Senhor, para que o povo de Deus venha despertar. Aqueles que estão no engano, irmãos, na apostasia, comece a se examinar, a avaliar a sua própria vida. Examinar na onde você está em falta com Deus, na onde você tem errado. Se examinar, é o que a palavra nos ensina. Porque dias maus estão vindo. Acreditem se quiser, ninguém é obrigado a acreditar em mim, né? Mas Deus tem mostrado pela misericórdia. Teve diversas revelações que eu passei aí, ó. Não passou nem um mês e se cumpriu. Recentemente também o ocorrido aí que aconteceu com aquela cantora, né? A Amanda Vanessa, Deus mandou eu ir lá alertar ela, corrigir, falar para ela, irmã, você tem que entrar na doutrina da santificação do corpo, alma e espírito. Ela não, pelo que eu entendi, ela não deu tanto ouvido, porque ficou lá no meu comentário no canal dela lá. Eu fiz minha parte, alertei. Ela não entrou na doutrina, não entrou no centro da vontade de Deus, irmãos. E é muito perigoso quando a gente desobedece a palavra de Deus, né? Para fazer o nosso bel prazer. E Deus falou claro comigo em relação a isso aí, ó. Que eu tô passando para vocês aqui. Já era para mim ter entregado essa revelação, já era para mim ter feito um vídeo. O Senhor tem cobrado de mim. Eu orei a Deus, tirei a palavra, saiu lá em Ezequiel falando do Atalaia. Falei, amém, Senhor, já entendi. Deus veio confirmando. E aí eu comentei com uma pessoa também que ela é de oração, que ela é mulher de Deus. Ela falou, irmão, isso aí é verídico. Deus tem falado comigo sobre isso aí. Deus me mostrou também. Então tá aí o alerta, irmãos, né? Principalmente para os pastores, líderes de igreja, denominações. Comecem a orar, comecem a se humilhar para Deus. Comecem a buscar a Deus, porque legiões de demônios, Deus falou comigo, legiões de demônios, filho, estão sendo soltos do inferno, espíritos de loucura, vindo contra a terra, contra os pastores, Deus falou, né? Em Ezequiel 32, se eu não me falha a memória, Jeremias 23, fala, ai dos pastores que apacentam mal o meu rebanho, a espada virá, né? E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que a ira de Deus vai permitir, né? Tem uma passagem no Antigo Testamento também que fala ali, né, que daqueles homens que foram acometidos de espíritos de loucura, né? Então Deus vai permitir, irmãos. Deus vai permitir. Quem não tiver blindado, quem não tiver selado com o Espírito Santo ali, buscando verdadeiramente, com sinceridade, com as coisas de Deus, vai ser atacado, vai sofrer a pena, né? Vai sofrer esse juízo da parte de Deus, né? Vai ser um ano de muita mortandade também,
A gente tem visto aí as profanações no carnaval, né? As pessoas provocando a ira de Deus. Deus falou outra coisa também comigo sobre isso aí também. Depois eu vou passar, que já é outra revelação também que Deus falou sobre muitas mortes, que esse ano vai ser pior ainda do que o ano de 2023, 2024. Vai ser muito mais morte que vai acontecer. Isso no Brasil. Deus me falou que aqui no Brasil. Amém, irmãos? Então, fiquem vocês com essa palavra. Se vocês puderem compartilhar, compartilhem com pastores, pessoas que vocês conhecem, você que ouvir esse alerta da parte de Deus, essa revelação, irmãos. Alertem o máximo de pastores e pessoas que você conhecerem, principalmente se você vê que tiver alguma coisinha errada ali. Eu não estou falando de pastores que pregam a verdade. Os remanescentes de Deus, aqueles que não se prostraram perante a outros deuses, Deus vai guardar, Deus vai livrar. Aqueles que têm vida com Deus, que têm buscado a Deus, jejuado, orado, andado em santidade, em obediência, Deus vai livrar. Mas ai dos rebeldes, ai dos profanos, ai dos desobedientes, ai daqueles que estão brincando com o nome do Senhor, do Santo de Israel, ai daqueles que estão matando os pequeninos, né, ali, oprimindo os órfãos, as viúvas, os necessitados, os pequeninos do Senhor, as ovelhinhas de Deus, as ovelhinhas de Cristo. Pessoas que não se importam verdadeiramente com as almas. Ai daqueles, irmãos, ai daqueles. Deus vai envergonhar muita gente, Deus falou também. Muitos pastores vão ser envergonhados esse ano. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E que Deus possa derramar a graça dele sobre a vida dos seus remanescentes, os verdadeiros, os sinceros, os trabalhadores da seara, né, e da vinha do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, igreja. Em nome de Jesus.